Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, um abraço para todos, sejam todos bem-vindos. Pessoal, lembrando para vocês que hoje é 18, né? Já é 18, amanhã é 19, dia 20, depois de amanhã, portanto já começa aí, já sai o edital para o concurso de Ipueiras, no estado do Ceará. Pois bem, e aí eu quero ajudar vocês, então estou gravando essa aula para vocês, uma aula gratuita, onde vamos falar sobre o planejamento de ensino em seus elementos construtivistas, né? Seus elementos construtivos, a construção desse planejamento. Aliás, é uma disciplina analisando algumas provas da banca IDIB, que é a banca que vai ministrar o concurso de Ipueiras. Então, é um conteúdo que em todas as provas dessa banca está caindo, tá certo? Então, espero que vocês gostem da aula, que vocês aproveitem bastante e que vocês se deem bem. Aí você, professor, aí esse conteúdo cai na prova de qual área? Professor, gente. Professor pode ser professor infantil, fundamental 1, professores das áreas específicas, enfim. É um conteúdo que vai sempre cair sobre questões, muitas vezes mais de 2, 3 questões sobre esse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá, começar falando aqui sobre o planejamento de ensino e seus elementos construtivismo, né? Pessoal, quando a gente fala sobre a questão de planejamento, você já pensou no professor ir para a sala de aula sem o seu plano de aula? Acredito que não, né? É impossível, portanto, o professor ir dar sua aula e não estar com o seu plano de aula, né? Portanto, nessa aula de hoje eu vou falar sobre, sobre objetivos, conteúdo de ensino e entre outros. Vou deixar a avaliação para uma outra aula, tá bom? Então, gente, quando eu falo sobre planejamento, eu preciso saber que planejamento, quando eu falo planejamento, eu estou falando de quê? Estou falando de processo, né? Então, o planejamento, ele é um processo. Então, esse processo, na verdade, eu preciso saber como lidar com o mesmo, tá certo? Então, diante disso, as suas estratégias e muito mais. Eu vou só tentar configurar aqui a minha caneta, né? Eu ainda não consegui fazer essa configuração da caneta aqui, para ver se a gente consegue melhorar aqui. Deixa eu ver como que eu faço essa caneta funcionar aqui, tá bom? Eu não aprendi a técnica de como fazer com a mesma. Mas vamos ver se dá certo aqui. Configurações gerais, plano de fundo, blá blá blá. Enfim, não encontrei aqui os detalhes de como fazer com ela. Mas vamos lá, gente. Objetivo de planejamento de ensino. Então, quando eu falo desse planejamento, pense em quê? O que é um objetivo? É o primeiro passo que você vai dar. Quando eu falo de planejamento, eu falo de processo, né? Então, e quando eu falo de ensino, é aquele que eu chamo de ensino e aprendizagem, né? Então, são essas duas coisas que estão aí realmente interligadas, né? Então, planejamento, né? Eu passei aqui vários slides aqui. Se eu não consigo aqui me organizar, tá? Vamos lá, pronto. Ok. Voltei novamente para o 5. Então vamos lá. Planejamento. Objetivos e conteúdos de ensino, métodos e estratégias, multimídia, educação e avaliação educacional. É isso que vai estar aí na sua aula, né? Portanto, vamos lá. A primeira parte, quando eu falo de planejamento, eu estou falando de quê? Estou falando de uma antecipação, ou seja, é a organização que você vai ter para dar uma boa aula. Então, antecipação e organização das propostas a serem desenvolvidas. Segundo o Libânio, falar de planejamento, estão falando de quê? Estão falando de processo e também de sistematização.
E muito mais do que isso, a organização das ações. Então, o seu planejamento, ele começa com o quê? Ele é o quê? Ele é uma previsão da ação, uma previsão do que você vai fazer. E quando você prepara tudo isso, já dizia Vasconcelos, que planejamento é a reflexão, é a tomada de decisão. Então, enquanto Libânio caracteriza o planejamento como processo de sistematização e organização das ações, e ainda a previsão de ação, Vasconcelos que é reflexão e também tomada de decisão. Por que o planejamento? Qual é a função dele? Né? Gente, nós sabemos que o planejamento ele contribui para a eficiência e também para a maior segurança. Ele visa a aprendizagem, deverá ser flexível, objetivo e também realista. Segundo Lucchesi, ele diz que o planejamento ele antecipa mentalmente a ação e ele age de acordo com a previsão. Então, você se organiza, você irá pensar, raciocinar. Então, mentalmente, você vai antecipar as ações que você vai desenvolver dentro de uma sala de aula, né? E já Veiga dizia que a organização e o planejamento ele tem que ser o que? Intencional. Ou seja, é a organização intencional da ação de forma comprometida com a formação dos alunos. Então, eu preciso saber disso, olha, vou planejar. Então, primeiro, de acordo com o Lucchesi, eu antecipo uma ação para mim poder agir. E essa minha ação, ela é uma previsão do que eu faço, né? O que eu quero alcançar. A Veiga dizia, organização intencional. Todo planejamento ele tem que ser intencional, viu, gente? Ele é intencional, ele é flexível, né? E ele tem que ter uma forma comprometida com a formação dos alunos. O que eu quero da minha aula? Aonde eu quero chegar com essa aula, né? Então, é assim que classifica esses dois, Lucchesi e também Veiga. Aí, gente, planejar, guarda isso, você nunca pode esquecer. Planejar é muito mais do que preencher formulários. Nós sabemos que as escolas são muito burocráticas, né? Você ainda tem o diário online ainda tem os drives que você tem que preencher, formulário, etc, etc, etc. Mas planejar é muito mais do que preencher esse formulário, porque o conhecimento da realidade, ele exige do professor uma relação interativa. Então, essa relação interativa é ação, reflexão e ação. O que seria isso? Ação é o quê? Fazer. Reflexão é o quê? É avaliar. E ação, novamente, fazer. Então, fazer, avaliar e fazer. Então, planejar é muito mais do que preencher formulário, porque o conhecimento da realidade exige do professor uma relação interativa da ação, fazer, reflexão, avaliar e ação, fazer novamente, no processo avaliativo permanente. Você está sempre avaliando. E aí a gente tem que ter muito cuidado quando fala sobre a questão de avaliação, que é que nós iremos ver em outro vídeo sobre esse processo. As pessoas levam muito para o lado de uma avaliação quantitativa, né? E a avaliação não é exatamente isso. O planejamento é um processo de racionalização. Então, o que seria essa racionalização de raciocínio? Tem que ser organizado e tem que ser ter uma coordenação da ação docente. E precisa estar se articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Então, quando eu falo na atividade escolar, eu estou me referindo à escola. E quando eu falo do contexto social, eu estou falando da realidade. Qual é a realidade do contexto social que está inserido o seu aluno? Né? Então, temos que fazer esse paralelo das duas coisas. Aí, por exemplo, veja, tem uma questãozinha assim, não é nem colocar a questão agora, mas nós já vamos começar com uma questão. Professor, mas essa questão está estilo CESP. Sim, eu fiz assim para ficar mais resumido, para a aula não ficar muito grande. Claro que a sua banca ela vai ter aí itens A, B, C e D, né? Que é um estilo da banca IDIB, ela não tem o estilo de colocar A, B, C, D, E, A, B, C, D, né? E diz, no planejamento se refere, aliás, no que se refere ao planejamento do processo de ensino-aprendizagem, julgue o item
que se segue, né? Então, eu coloquei o item, mas é só para você vai dizer agora se é verdadeiro ou falso essa questão. O planejamento, em regra, está associado à ideia de projeção para o futuro, né? E ele visa, por exemplo, assegurar os meios para o alcance de um fim. Sim, esse é o objetivo do planejamento. O planejamento ele é um processo, então, só que é um processo de ensino-aprendizagem. Então, ele, em regra, ele está associado ao que é uma ideia de projeção. É o projeto do futuro, aonde você quer alcançar. Por isso chama projeção, é projetar o futuro. É o que você visa, onde você quer chegar, quais os objetivos, o que o seu aluno tem que aprender com você. Por isso que ele visa assegurar os meios para o alcance de um fim, a partir de um curso de projeção para o futuro. E quando eu falo sobre planejamento, gente, lembre-se que planejamento ele é um processo, ele é um documento, né? Ou seja, ele é o que nós chamamos de gestor de aprendizagens. E não esquecendo, planejamento você vai fazer aquela lista, o famoso PEA, né? Tem que ter objetivo, tem que ter conteúdos, metodologia, estratégias, meios, né? As tecnologias, que hoje não pode ficar fora, por exemplo, quais as tecnologias que você irá utilizar, e você conclui com a sua avaliação. E olha só isso aqui, que legal isso aqui, ó. No planejamento escolar, podemos montar alguns componentes do processo de ensino-aprendizagem, né? Porque qual é o objetivo do meu planejamento? É a aprendizagem do aluno. Então, ele é um processo, mas um processo de ensino-aprendizagem. Então, quando você inicia, primeira coisa, o primeiro passo do planejamento é o quê? Os objetivos. E aí você se pergunta, para que ensinar? Ou seja, qual é a finalidade desse meu planejamento? Depois que você se organiza, que você tem uma finalidade, que você sabe para que quer ensinar, aí você vai para o conteúdo. E o conteúdo é o quê? O que ensinar? Enquanto os objetivos para que ensinar, o conteúdo vem dizendo o que você deve ensinar. Em seguida vem os métodos, que são meios, estratégias, pode dizer, classificar como quiser, né? Métodos, meios, estratégias. Resumindo, é como ensinar. Então, os objetivos, né? Para que ensinar, qual a finalidade, o conteúdo é o que, e estes métodos e estratégias é como ensinar, como que você vai ministrar este conteúdo. Os recursos é com que ensinar. E aí, de acordo com a tua aula, vai depender muito de você. A escola também, você vai ter os recursos, se você próprio tem esses recursos, que deve ser utilizado para que você tenha uma aula mais dinâmica e que seja mais objetiva e consiga ser assimilada pelos alunos. E a parte importantíssima do teu planejamento, que é a tua avaliação. O que? Como e para quê? O que eu vou avaliar? Como que eu vou fazer essa avaliação? E para que eu irei fazer essa avaliação? Né? Então é isso. Então, ó, tá organizadinho. Objetivos é a finalidade. Conteúdo é o quê? O que ensinar. Os métodos é como, recursos é com o que, tem o material didático, né? Enfim, e a avaliação é o que, como e para que serve essa tua avaliação. É uma avaliação para classificar, é uma avaliação formativa, é uma avaliação diagnóstica, enfim. Então, vamos ver esse primeiro passo, que é os objetivos de ensino, tá, gente? Os objetivos de ensino, nós podemos ver o seguinte, aí, objetivos. É a finalidade para um alcance prévio. É uma previsão do que você quer alcançar. Sabe por quê? Porque o planejamento, ele é flexível, ele não é estático, ele não é amarrado. Né? Você pode planejar uma coisa e de repente não dá certo. Então você precisa fazer uma modificação. Às vezes você faz um planejamento, chega em sala de aula, por questão de disciplina, você precisa mudar a tua metodologia, enfim, mudar um monte de coisa no teu planejamento, né? E a mesma coisa, às vezes a aula também, ela flui tanto que você não consegue seguir o planejamento, então você precisa fazer uma modificação. Mas você não pode chegar na sala de aula sem ter um planejamento, sem um objetivo. Qual a finalidade
que você quer naquela aula, o que você quer alcançar do seu aluno. Então, gente, objetivos é a primeira fase do planejamento escolar. Então, ele refere-se ao que quer atingir um determinado processo de ensino e aprendizagem, onde se almeja chegar. Então, lembre-se que essa primeira fase do planejamento ela é primordial, gente. E a palavra mais importante aí é aqui onde diz, onde se almeja chegar. Outra coisa também são imprescindíveis para que os resultados sejam alcançados de forma satisfatória. Né? Não adianta você só satisfazer você. Eu dei uma boa aula. Será que essa aula foi boa para os alunos conseguiram assimilar alguma coisa? Eu sei que no papel é muito difícil, assim, na forma de falar é muito fazer, minha aula vai ser maravilhosa e tudo, porque nós sabemos os contratempos que nós temos, né, dentro da nossa aula, mas que você pode realmente tentar reverter muitas coisas. Então, é complicado falar porque o planejamento é bom, mas às vezes a turma é boa, às vezes a turma deixa a desejar, mas precisa estar adaptado para isso. Saber, né, que a aula tem que ser de forma satisfatória. Outra coisa também são fundamentais para o alcance de propósitos determinados e explícitos previamente quanto ao desenvolvimento das qualidades humanas que todos os indivíduos precisam adquirir e para se capacitarem para as lutas sociais de transformação da sociedade. E aí, gente, veja bem, são fundamentais para o alcance de propósitos determinados e explícitos previamente. O teu planejamento precisa estar explícito, nada de implícito. Tem que ser determinado algo que esteja ao conhecimento de todos, tá? Só assim você vai chegar aí ao contexto de lutas sociais, transformações sociais, o desenvolvimento de qualidade humana, tudo isso. Né? Então, é algo explícito. Beleza? Infelizmente, não está dando para mim, a minha câmera da mesa não está dando para escrever aqui nesse site de gravação, mas em uma aula futura eu vou configurar ela para que isso aconteça, tá certo? Bom, pessoal, ainda sobre os objetivos, né? Como eu falei para vocês, na formulação dos objetivos é fundamental o quê? Olha aqui que eu falei, clareza. Clareza. Precisa que haja clareza no que se deseja atingir. Considerando assim o tempo disponível, o contexto social dos seus alunos, as condições existentes no processo de ensino-aprendizagem. Então, quando eu falo em clareza, eu estou falando de quê? De algo explícito, como eu falei, né, lá atrás. E disponível, né? Ou seja, considerando assim o tempo disponível e o contexto social. Você trabalha com alunos de vários níveis sociais, vários contextos sociais. Nós sabemos que o nosso público ele é bem diversificado. Por isso que você precisa fazer um planejamento que haja equidade. Não igualdade, mas equidade. Aí você pensa, mas o que seria essa equidade? O que seria... a gente fala tanto em inclusão, gente, olha o seguinte, quando eu falo em equidade, né, é muito diferente de igualdade. Você na sua sala de aula, você tem alunos, muitas vezes, que chegam lá no 8º ano, 9º ano, e não sabem ler ainda, enquanto a maioria já estão lá na frente. Como é que eu vou fazer esse planejamento? Como é que eu vou fazer um planejamento que abranja somente os alunos que já têm um conhecimento mais avançado, né? Então, é igual aquela historinha, por exemplo, eu vi uma charge, não sei se eu coloquei ela aqui, onde está o professor e dando aula para um macaco, para um pássaro, para um jacaré, para um elefante, enfim, para alguns bichos. Então, qual era a avaliação que ele ia fazer? Era quem conseguia subir primeiro na árvore. E aí? Como é que o elefante vai subir na árvore? Né? Como é que um cabrito vai subir na árvore?
né? Para o pássaro e pássaro para o macaco é bem mais fácil. Ou seja, era uma aula de igualdade, mas não existia equidade na aula desse no reino da bicharada. Tá certo? Então, pessoal, é importante lembrar que os objetivos, ele é um processo de ensino-aprendizagem. Então, o professor, ele tem que ter seu plano de ensino. O seu ensino é obrigatório. Aí, quando você olha aqui, nós temos objetivos gerais e nós temos objetivos específicos. Então, quando eu falo de objetivos gerais, eu falo de algo amplo, né? Da amplitude. E daqui desses conhecimentos gerais é onde vai nascer o quê? Vai nascer os objetivos específicos, né? E aí você pega os objetivos gerais, eles são escolares, né? É letivo, é completo, é avaliar, né? É educacional. E já o específico, ele é muito mais pedagógico do que esses anteriores. Beleza? Passando adiante. Então, olha só que legal isso aqui, ó. Os objetivos gerais são o começo do processo pedagógico e social e são detalhados em 3 níveis. O primeiro é o sistema escolar, que determina as necessidades educativas, levando em conta a sociedade a qual faz parte, né? Então, mais importante, veja que ele é pedagógico e social, ou seja, em consideração à sociedade, né? Então, gente, quando você vê isso aqui, eu posso dizer o quê? Isso aqui é um contexto, né? Porque ele está em 3 níveis, né? Ele é dividido em 3 níveis. Ó. Objetivos gerais são o começo do processo pedagógico social e estão detalhados em 3 níveis. Então, esse primeiro nível, o sistema escolar determina a necessidade educativa, levando em conta a sociedade que faz parte. Eu estou falando que ele sistema de contexto, diferente do segundo, né? O segundo nível é a escola que estabelece as diretrizes e os princípios da linha de trabalho. Então, estou falando aqui de organização. Então, a escola que organiza as diretrizes do que deve ser estabelecido dentro do seu plano de curso escolar. E o terceiro é o professor que dissemina toda a teoria dentro da sala de aula, né? Então, é importante, isso não está em questão aqui do 2 ainda, quando eu falo a escola estabelece diretrizes e princípios, estou me referindo mais ao que é o PPP, que é o projeto político pedagógico. E na terceira, o professor que determina toda a teoria dentro da sala de aula, eu estou falando de quê? De teoria e prática. Teoria dentro da sala de aula. Teoria e a sala de aula é o quê? É a prática. Ok? Já com relação aos objetivos específicos, os objetivos específicos consideram as peculiaridades da disciplina, como será possível alcançar o resultado final, o desenvolvimento dos alunos e também a assimilação dos estudos. Existe aqui, nesse caso, um processo de formação. Esse processo permite delimitar o objetivo geral em fases específicas de meta. Você lembra que, quando nós vimos lá atrás, o objetivo específico nasce do objetivo geral, ou seja, de um todo trazendo para um. Então, é exatamente a partir daí determina a exigência de resultados esperados da atividade dos alunos, referente a conhecimentos, habilidades, atitude, convicções cuja aquisição e desenvolvimento ocorre no processo da transmissão, assimilação ativa das matérias de estudo, e estes devem ser vinculados aos objetivos gerais, sem perder de vista a situação concreta. Então, quando eu falo de situação concreta, eu estou me referindo aqui à escola, à matéria e aos alunos, né? Então, o objetivo é específico, mas veja, ele deve ser vinculado lá aos objetivos gerais, porque foi de lá que nasceu os específicos. Então, escola, matéria e alunos, em que serão aplicados. Ainda, os objetivos específicos norteiam de forma mais direta o processo de
ensino-aprendizagem, porque o objetivo geral, ele é amplo, né? E aqui, não, ele já é delimitado, ele é um norte, né? De forma mais direta, e o outro, o geral, ele é mais amplo. Com relação à formulação dos objetivos, gente, ele deve ter, objetivos que ele deve ter clareza, realidade, né? Então, essa clareza e realidade do que o aluno deve aprender e os resultados de aprendizagem possíveis de ser alcançados, né? Você não adianta você... Muita pessoa, eu tenho que pegar meu livro de didática, eu quero chegar à página 400 no último dia de aula. Gente, impossível. O livro didático, ele é um dos elementos que vai te ajudar durante o teu ensino, mas você não pode se apegar só ao livro didático. Então, porque o livro didático ele é elaborado de acordo com o sexto ano, beleza. Mas todos os alunos do sexto ano acompanham realmente os conteúdos do sexto ano, do livro do sexto ano? Não. Muitas vezes você pega uma turma do sexto ano, você precisa alfabetizar 5, 10 alunos ainda. Essa é a realidade do nosso país. Então, desculpe, gente. Esse objetivo específico, ele tem que ser claro, ser real, que o aluno deve aprender e o resultado de aprendizagem possível se alcançar, nada de ser um sonhador só para dizer, eu vou completar os 200 dias letivos. E como é que vai ficar a qualidade do ensino? O tempo que dispõe, as condições em que se realiza o ensino, a capacidade de assimilação dos alunos conforme a idade e o nível de desenvolvimento mental e a utilidade dos objetivos para motivar e encaminhar as atividades dos alunos. Então, a descrição dos conhecimentos a serem assimilados, as habilidades, os atos e as atitudes a serem desenvolvidas ao final dos estudos dos conteúdos de ensino. Tá? Você sabe que você precisa estar sempre adaptando os seus conteúdos de acordo com a realidade da sua turma. Nessa questão 2 aqui, ela diz o seguinte: com relação à avaliação e ao planejamento escolar, julgue o próximo item. Eu coloquei só... Olha só, a primeira etapa do processo de planejamento escolar corresponde à seleção dos conteúdos. Pronto, para aqui, parou. Não. A primeira etapa do processo do planejamento escolar são os objetivos, né? Aí estamos dizendo, são o conteúdo escolar a ser trabalhado, que é essencial para a definição dos objetivos específicos. Tudo maluco aqui, questão maluca isso aqui. A primeira etapa do processo de planejamento escolar corresponde à seleção dos objetivos e não dos conteúdos, tá bom? Então, essa questão está errada. Não estou colocando aqui porque a minha caneta aqui, ó, a minha mesa aqui, ó, aqui a mesa digital, mas a caneta não está funcionando aqui. Vou ver que eu vou configurar no CVQ. Beleza? Então, ó, tá errado. A primeira etapa do planejamento é os objetivos. Vamos lá para a questão de número 3. No que se refere ao planejamento e aos seus elementos constitutivos, quais objetivos e conteúdos de ensino, métodos e estratégias, multimídia educativas e avaliação educacional, julgue o item que se segue. Aí diz: o objetivo geral expressa de forma exclusiva as expectativas do professor. Gente, corram de questão que tem exclusiva, somente. E quando você vê essa palavra assim, você já coloca aquela pulguinha atrás da orelha, porque 99,99% parece estar errado. Então, ó, o objetivo geral expressa de forma exclusiva a expectativa do professor sobre o que ele deseja obter dos alunos no processo de ensino. Ao iniciar o planejamento, o professor deve analisar e prever quais resultados ele pretende obter com relação ao planejamento do aluno. Sim. Segunda parte, beleza, segundo período, mas o primeiro, quando diz essa parte que expressa a forma exclusiva essa expectativa do professor, por isso que deixa essa questão aí, ó, completamente errada. 4. Acerca do planejamento, julgue o item subsequente. Os objetivos... só voltando uma questão aqui, ainda aqui sobre essa 3 aqui, eu esqueci de falar, quando diz, ó,
Os objetivos gerais expressam de forma exclusiva, a palavra não é exclusiva, a expectativa do professor, e não, ela, de geral, expressa de forma as expectativas da sociedade, tá? E não é do professor. A4. Acerca do planejamento, julgue os índices subsequentes. O item, no caso. O item. Os objetivos devem ter clareza? Sim. Expressar a realidade? Perfeito. Assim, o aluno deve entender quais são os resultados de aprendizagem possíveis de ser alcançados. Certinho essa questão. Tudo bonito, tudo maravilhoso, né? O objetivo tem que ser claro, expressar a realidade, tá? Da tua turma. O que você quer, onde você quer chegar, mas se realmente o que você planejou, se é possível de ser alcançado, tá bom? Então, essa questão está corretíssima. Chegamos agora à segunda parte. O que nós vimos até agora foi a questão dos objetivos. Vamos ver agora conteúdos. Quando eu falo de conteúdo, estou falando de conteúdos da seleção, né? Adequação ao nível de ensino. Conteúdo que você vai selecionar, não é jogar um conteúdo de qualquer jeito, como eu falei para você. A questão da equidade. Você precisa selecionar conteúdos que seja possível de todos participarem da aula, todos se sentirem inseridos dentro dessa aula. Então, o planejamento é a segunda fase, né, no caso, do seu planejamento. A segunda fase do planejamento deve ser estabelecida com vista aos objetivos, que dão base ao planejamento. Os objetivos vão nortear todas as outras fases. Então, olha, eu tenho um objetivo, e esse meu objetivo é o principal, ele é primordial. Então, é a partir desse objetivo que vai nortear o seu conteúdo, o seu método, a sua avaliação, os instrumentos didáticos, multimídias ou tecnologia que você vai usar na sua aula, né? Então, o objetivo é nortear todas as outras fases. Então, deve ser visto como uma ação recíproca entre a matéria, o ensino e o estudo dos alunos. Então, isso são seus conteúdos. Então, o principal é o quê? Transformar os conteúdos de modo que contemplem as exigências teóricas e práticas decorrentes da vida dos alunos. Então, olha, presta atenção nisso aqui, ó. Olha quando eu falo aqui, ó. Deve ser visto como uma ação recíproca entre matéria, o ensino e o estudo dos conteúdos. E outra coisa, o principal é transformar os conteúdos de modo que mesmo que contemplem as exigências, tanto as teóricas como as práticas. Beleza? Olha só isso aqui. Quando eu pego uma tabela como essa, critérios de seleção, olha, isso já ajuda muito na hora de você fazer. Professor, eu tenho dificuldade de fazer o planejamento de tudo. Se você lembra disso aqui, os critérios de seleção, correspondência entre os objetivos gerais e os conteúdos. Eu tenho que fazer entre os objetivos gerais e os conteúdos, né? Então, isso é útil, isso é o válido mesmo. Caráter científico. Quando eu falo de caráter científico, é aquele que não é nascendo de um senso comum, ou seja, de conhecimentos populares. Meu conteúdo está relacionado ao contexto científico. Também tem caráter sistemático. Quando eu falo de caráter sistemático, é a questão do sistema, a questão da organização. Voltamos lá novamente no PPP para relembrar isso. O teu conteúdo tem que ser de relevância social, ou seja, de interesse social. E, claro, tem que ter acessibilidade e solidez, ou seja, acessibilidade é aquele conteúdo que pode ser contemplado por todos. E quando eu falo de solidez, eu estou falando o quê? Ele deve ser concreto. Tá certo? Vamos ver agora essa questão de número 5. No que se refere ao planejamento e aos seus elementos constitutivos, objetivos e conteúdos de ensino, métodos e estratégia, multimídia educativa e avaliação educacional, julgue o item que se segue. E aí ele diz o seguinte: a tipologia dos conteúdos defende que
para que os conteúdos a serem ensinados em sala de aula se diferenciem de forma tradicional, é preciso pensar em um conjunto de aprendizagens que sejam designados como factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. Olha isso aqui. Os conteúdos conceituais relacionam-se com conceitos propriamente ditos e refere-se ao conjunto de fatos ou símbolos, né? Objetos ou símbolos, que possuem características comuns. Gente, tudo perfeito aqui. É isso mesmo, os conteúdos conceituais se relacionam com o conceito propriamente dito, ou seja, conjunto de fatos, objetos ou símbolos que possuem características comuns. Então, esse o meu planejamento. O planejamento pode ser factual, conceitual, procedimental ou atitudinal. São 4 tipos de planejamento. Guarda isso, viu? Factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, são esses aí, os 4 tipos de planejamento. A questão está corretíssima, viu, gente? Já com relação à questão 6, diz o seguinte: com relação ao planejamento escolar, a educação especial inclusiva julgue o próximo item. O plano de ensino deve ter coerência quanto a seus objetivos e aos meios para alcançá-los. Alguém discorda disso? De jeito nenhum, gente. O plano de ensino é um documento, né? Então, está certinho essa questão. O plano de ensino deve ter coerência quanto aos objetivos e aos meios para alcançá-los. Beleza? Não tem nem discussão assim aqui. Questão de número 7. Vamos ver o que a 7 traz para nós aqui. Com relação ao planejamento pedagógico, transdisciplinaridade, avaliação e projeto polipedagógico, julgue o item que se segue. Ou seja, o item ele está falando sobre planejamento, a transdisciplinaridade e a avaliação e ainda o projeto polipedagógico, famoso PPP. Diz o seguinte: os elementos constituintes, os objetivos e os conteúdos de um planejamento devem obrigatoriamente estar interligados. Ok, até aqui tá beleza. Mas essa ideia de adversidade, a conjunção adversativa aqui, né, já deixa a gente. Opa, peraí. Mas as estratégias, não. Pois estas são flexíveis. Como assim, gente? O planejamento todo, ele é flexível, né? Essa questão está errada. E uma coisa importante lembrar, como é que o planejamento vai ser constituinte se os objetivos, conteúdos não estão interligados aí às estratégias? Não, tudo tem que ser em conjunto, é o conjunto da obra, né? Um não funciona bem se o outro não estiver seguindo a mesma trilha, tá bom? Então, pelo contrário, né? O planejamento está interligado, pois todos são flexíveis. Beleza? Vamos falar agora sobre métodos e estratégias. Então, falamos sobre os objetivos, falamos sobre os conteúdos, e essa próxima parte agora vamos falar sobre os métodos e estratégia. Quando eu falo sobre métodos, né, é como fazer. Então, são as técnicas para o alcance dos objetivos. Então, como eu vou fazer isso? Né? Olha, gente, métodos. Os objetivos e os conteúdos orientam a escolha dos métodos. Opa, olha aí. Os objetivos e os conteúdos, eles orientam a escolha dos métodos. Mas estes não podem ser reduzidos a meros procedimentos teóricos. Ou seja, eles devem articular a teoria à prática e ao contexto social de cada sujeito de aprendizagem. Eles se articulam, né? Como eu falei para vocês, ele é uma trilha que todos têm que seguir. Vai o objetivo. O objetivo começa mais amplo, que é os objetivos gerais, chegando aos objetivos específicos. Dentro dessa especificidade, você vai chegar aos conteúdos. O conteúdo precisa ser bem elaborado, que realmente ele
respeitem o que está lá determinado nos objetivos, e então esses dois eles vão orientar os métodos, mas esses não podem ser reduzidos a meros procedimentos teóricos, ou seja, esses métodos devem articular a teoria com a prática. Né? O que é a prática? É o método como eu vou aplicar esse meu conteúdo. Né? E aí, eu vou contemplar o contexto social de cada sujeito de aprendizagem? É isso, como eu falei, a questão da equidade. O conteúdo tem que ser selecionado de acordo com a tua turma e o método que você vai ensinar tem que contemplar todos os seus alunos, independentemente que eles, X alunos sejam mais desenvolvidos e outros tenham alguma deficiência de aprendizagem. Então, bora entender o que é método. As bancas gostam de colocar isso aqui. Método é a maneira que o professor tem de organizar atividades de ensino com o objetivo de transpassar os conteúdos de maneira mais fluida. Fazendo com que os alunos tenham um alto aproveitamento dos ensinamentos. Os métodos são instrumentos responsáveis, né, por regular as interações entre a ensino e aprendizagem, professor e os alunos. Segundo Libânio, a escolha e a organização dos métodos precisa estar em concordância com o ensino e as condições concretas da realidade didática. E ainda, os métodos de ensino têm relação direta com as ações adotadas em sala de aula. E ainda implicam na capacidade de aprendizado dos alunos, conforme a idade e os níveis de desenvolvimento pessoais, né? Além de levar em conta os contextos socioculturais e individuais. Temos que ter muito cuidado com isso, temos que respeitar muito isso. Então, quando a gente olha aqui os métodos, de acordo com o Libânio, ele diz que métodos, ele mostra aqui 5 tipos de métodos, né? Então, o método de exposição, né, do professor. Quando eu falo de método de exposição, eu estou falando de quê? Daquele método tradicional, o método chamamos de acrítico e não crítico. Então, quando falamos sobre as tendências pedagógicas, né? Nas tendências pedagógicas, a gente fala sobre o quê? Sobre as tendências liberais e as tendências progressistas, né? Então, as tendências liberais, e o nome parece bonito, o nome, tendências liberais, não, então, liberdade, não. As tendências liberais era aquela que defendia a permanência, né? Ou seja, e ela se dividia em tradicional, a escola nova, né? Aí essa escola nova se dividia em renovada diretiva e renovada não diretiva, e ainda nós temos, sim, ainda a tecnicista, né? Então, a tecnicista. E esse método de exposição é o tradicional, o aluno é passivo, né? Os 5 passos do método expositivo de Herbert, você pode estudar sobre isso, né? Então, na aula tradicional, o professor ele é o centro, os alunos são passivos, né? Então, o professor ele é o dono da verdade, quando eu falo nessa tendência pedagógica tradicional, né? Quando você fala sobre a tendência liberal tradicional, quando eu falo sobre a tendência liberal da escola nova, aí tem a diretiva, onde o aluno ele é quem vai realmente fazer suas atividades, né? Então, ou seja, o aluno ele é o centro a partir desse momento. E temos também a não diretiva. A não diretiva é a tendência nova não diretiva é aquela onde o mais importante é a questão psicológica do aluno e não a questão dos conteúdos. E a tecnicista é aquela que vai preparar o aluno para o mercado de trabalho, ou seja, tanto o aluno como o professor eles são passivos nessa questão, ou seja, na tecnicista, porque as apostilas vinham pronto, o professor faz sabe, o professor diferente lá na tendência tradicional, onde o professor era o dono da verdade, era o centro, aqui na tecnicista ele vai perder tudo, é a famosa fordista, né? O segundo método, e assim, e as outras tendências são as progressistas, né? Quando eu falo progressista, estou falando aqui de Paulo Freire, né? Então, que nós vamos ter aí as
tendências críticas. Nós vamos ter uma aula sobre isso ainda. Método de trabalho independente, né, segundo Libani, é o segundo método de ensino. O método de trabalho independente resume-se a tarefas dirigidas e orientadas pelo professor, sendo que os alunos têm a liberdade de se comportar de maneira independente e criativa. Estou falando aqui agora da renovada diretiva. A primeira fala sobre o tradicional, a segunda fala sobre a renovada diretiva, né? Então, a preocupação, apresentação, assimilação, generalização, aplicação, daí por diante. Então, já o método de elaboração conjunta é sobre a interação entre o professor e o aluno para a obtenção de novos conhecimentos. Opa, aqui nós já estamos tendo aqui uma tendência progressista, né? O método de trabalho em grupo, distribuição de tarefas iguais ou não iguais do estudante, busca de obter cooperação dos alunos entre si, a realização de uma tarefa, a atividade grupal deve ser precedida de uma exposição, conversação, introdutório, trabalho individual. E ainda tem o método, segundo Libânio, atividades especiais. Essas complementam o método de ensino. Portanto, aí os 5 métodos, segundo o nosso querido Libânio. Estratégia. Aí você pensa, mas espera aí, método e estratégia é a mesma coisa? Olha só, vamos lá. Métodos. Técnicas para o alcance dos objetivos. Já quando eu falo de estratégia, são os instrumentos e mecanismos para atrair pedagogicamente os estudantes. Ah, é isso mesmo? Exatamente, olha. As estratégias de ensino-aprendizagem são técnicas utilizadas pelos professores com o objetivo de ajudar o aluno a construir seu conhecimento, né? Quando eu falo de construir é o que é a autonomia do aluno. Essas técnicas, elas são essenciais para extrair melhor o aproveitamento do aluno, né? Quando eu falo técnica, é como fazer, não vão confundir com tecnicismo, tá? Então, essas técnicas são essenciais para extrair o melhor aproveitamento do aluno, ajudando-o a adquirir e a fixar o conteúdo que foi ministrado. E aí, gente, nós temos, no caso, as avaliações diagnósticas, que são essenciais para conhecer o aluno. A primeira estratégia que você chega na sala de aula, o que você vai fazer primeiro? A primeira coisa, você vai fazer uma avaliação diagnóstica, diagnosticar quais são o ponto fraco dos alunos, o ponto alto, daí sucessivamente. Pois bem, aí na próxima aula nós vamos falar sobre essa questão das multimídias e avaliação educativa. Né? Já com 48 minutos de aula, isso vai ficar para o próximo vídeo que eu vou gravar. Nós iremos falar sobre essas multimídias educativas e avaliação educacional. Gente, espero que vocês tenham gostado, apesar que não deu para me fazer legal como eu ia fazer, que a minha caneta aqui da mesa digital falhou na hora, mas eu acredito que deu para vocês aprender um pouquinho, relembrar. Aprender não, que o professor, eu sei que vocês sabem de tudo, mas é bom a gente sempre relembrar sobre a questão do planejamento. E a nossa próximo vídeo eu vou gravar sobre a avaliação e também as multimídias educativas que você pode usar em sala de aula. Tá bom, gente? Pessoal, um abraço para vocês, obrigado, tudo de bom. Um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo e vamos estudar, vamos passar nesse concurso aí de Poeiras, porque sabemos que vai ser muito concorrido, ou seja, 11 anos, né, que teve o último concurso lá, então significa, de acordo com o que eu vi falando sobre o que o prefeito falou, 200 e pouca vaga, muito pouco para isso. E lembrando, assim que sair o edital, quando for na segunda-feira à noite, eu vou fazer uma live, né? Ver se eu consigo fazer ao vivo para vocês participarem, falando tudo sobre o edital, destrinchando o edital. Tá, beleza? E aí a gente tem a ideia de fazer o curso aí, quem quiser, assim que sair o edital, as pessoas que venderem participar do curso,
fala com a gente para ver como é que a gente faz, tá bom? Valeu, abraço e até segunda-feira, né? Segunda-feira, a gente analisando o edital de concurso, do concurso de Ipueiras no Ceará, aí pela banca IDIP. Tchau, gente.